E agora a ministra Marina Silva está aqui ao vivo para conversar conosco. Primeiro, prestar solidariedade à senhora, ministra, e perguntá-la, né? Enfim, a senhora disse que saiu fortalecida, mas é claro, né, que ouviu o que a senhora ouviu hoje, que não era alguém que não merecia respeito enquanto ministra, né, de um senador da República, é algo muito grave, né, ministra? O que a senhora acha que deveria, de fato, acontecer com esses senadores? O senador Plínio Valério já falou antes, e a gente mostrou aqui no começo do programa, que queria enforcar a senhora. Depois falou que foi uma brincadeira, né? Não sei que tipo de brincadeira é essa. Mas, enfim, agora ele reforça mais uma agressão contra a senhora. Bem-vinda, boa tarde. Primeiro, obrigada, Diego, pela solidariedade. Muito bom estar aqui com você novamente, com o Ricardo Couto. Olá, Ricardo, bom te encontrar ainda aqui remotamente. E com a Letícia Casado, né, Letícia? Muito bom também a gente poder conversar. Bem, é claro que é terrível você ser agredido, desrespeitado, você ser intimidado. Obviamente que é a tentativa de fazê-lo. Você, em determinadas situações, tem que ter uma atitude de preservar a dignidade. Não só a minha dignidade, mas a dignidade de todas as mulheres que muitas vezes passam por situação semelhante. Ponha-se no seu lugar, de tentar colocar palavras na nossa boca, atribuir responsabilidade que não temos, mesmo quando as responsabilidades são deles, desqualificação do nosso trabalho. Mas quando eu disse que saio fortalecida, em primeiro lugar, por perceber que a causa pela qual eu tenho me dedicado, e muitas pessoas nesse país inteiro têm se dedicado, nos mais diferentes campos, de empresários a cientistas, de cientistas a ambientalistas, de ambientalistas a trabalhadores, jornalistas, é uma causa que tem aderência na sociedade. E a sociedade tem se manifestado de forma muito solidária, inclusive com a tese que temos trabalhado de não deixar demolir o licenciamento ambiental brasileiro, sob pena de inviabilizarmos a proteção dos nossos recursos naturais, de prejudicarmos os interesses geopolíticos e econômicos do Brasil e de uma tentativa de voltar ao tempo de Balbina, aquela hidrelétrica terrível, de voltarmos ao tempo de Cubatão, onde não tinha regramento ambiental. Porque as pessoas falam na boca, não somos contra o meio ambiente, mas não pode ter licença feita considerando os impactos indiretos, que muitas vezes são maiores do que os impactos diretos. Não, somos contra o meio ambiente, mas o CONAMA não pode estabelecer regras gerais para os protocolos e procedimentos de licenciamento. Cada estado vai dizer o que é de alto impacto, médio impacto, baixo impacto, como se a natureza pudesse ser diferente no Acre ou no Rio de Janeiro. As leis da natureza, elas prevalecem em qualquer que seja a circunstância. Portanto, o que eles estão propondo é como uma guerra fiscal, onde cada um vai rebaixar mais para atrair investimento. Então, o fortalecimento é de ver que é uma causa que tem aderência e que a gente tem trabalhado muito para que economia e ecologia possam estar integradas. O combate às desigualdades esteja integrado à proteção do meio ambiente. E nós já estamos nessa direção, com o plano de transformação ecológica, com o Fundo Clima, com mais de 10 bilhões para os investimentos, o Ecoinvest, com mais de 21 bilhões para investimento, e outras frentes em que estamos trabalhando para gerar emprego, renda, vida digna, mas sem destruir os rios, as florestas, sem destruir o nosso patrimônio natural e prejudicar a vida das pessoas. Boa tarde, muito obrigado por nos dar essa entrevista. Bom te rever, faz tempo que a gente não se encontra. Minha solidariedade
Obrigada. Total pela tua luta. Eu falei antes de você chegar e queria saber o teu sentimento. Primeiro, o que você conversou hoje, agora há pouco, com o presidente Lula? Como é que foi essa conversa de vocês? Em segundo lugar, eu comentei aqui que eu sinto você muito solitária. Você acabou de falar agora que a causa do meio ambiente tem aderência na sociedade. É verdade, em vários setores da sociedade. Mas parece que não tem na política. Nem na política do Congresso, do Parlamento, nem na política partidária. Tanto é que não dá para negar que foi uma derrota acachapante a semana passada, a aprovação das novas regras aí para licenciamento, que praticamente liberaram geral, fez parecer até coisas do governo anterior, do governo passado, né? Como é que você se sente nessa hora? Porque é uma luta já bastante antiga, eu acompanho há muito tempo. Não te dá um sentimento de solidão que às vezes você... De onde você tira? Você tem uma saúde frágil, essa resiliência, sabe? Essa determinação de seguir em frente apesar de todas as adversidades. De onde você tira isso? Como é que você se sente nesse momento depois do que aconteceu hoje? Bem, começando pela primeira parte, que você perguntou sobre o telefonema do presidente Lula, foi ele que ligou. A Janja também fez uma postagem, mandou um áudio para mim, porque eu estava no meio desse furacão, e vários colegas ministros também se solidarizaram, fizeram postagem. O presidente me ligou, e obviamente que eu, de manhã cedo, quando a minha assessora, a gente estava indo para o Congresso, falou, o Lula teve que ser hospitalizado. Eu levei um susto, porque eu não estava me preparando para a audiência, porque eu achava que ia ser um debate, não um embate, né? Fiquei boa parte do meu tempo me preparando para a audiência. Quando ela me disse isso, eu levei um susto. Mas quando ele me ligou, a primeira coisa que eu fiz, até me esqueci do episódio e perguntei como é que o senhor está, né? E ele falou, eu fiquei melhor depois que você tomou a decisão de se retirar daquela audiência, não ficar aguentando, né, aquele tipo de agressão, você fez certo. E se solidarizando comigo. E por uma questão de justiça, eu sempre digo, a maior parte das coisas que nós conseguimos nesse momento agora, de desmonte total da agenda ambiental, foi o presidente Lula tomando a frente. Foi ele que assumiu na campanha que era desmatamento zero, foi ele que bancou que a NDC brasileira de redução de emissão de CO2 ia ser ambiciosa, entre 59% e 67%, porque nós fizemos os estudos técnicos, levamos a proposta, mas chegou um momento que ele disse, não, nós vamos por esse caminho. É ele que está à frente da liderança, junto com o Haddad, comigo e outros colegas do Plano de Transformação Ecológica. Então, tem sido feito um esforço para a gente fazer essa junção entre economia e ecologia. E é engraçado que nós reduzimos desmatamento, Cocho, em 32% no país inteiro e 46% na Amazônia, com o agronegócio crescendo a 15%. O agronegócio não precisa do desmatamento como tinha no governo anterior, solto, para poder crescer. Conseguimos abrir mais de 300 mercados com a ajuda dessa queda do desmatamento, porque isso era um argumento forte de muitos para não querer abrir os mercados para os nossos produtos. Conseguimos avançar no acordo da União Europeia com o Mercosul, porque passaram a ter segurança de que o governo do presidente Lula está não só comprometido politicamente, mas já apresentando resultado concreto de ter evitado lançar na atmosfera cerca de 450 milhões de toneladas de CO2. Então, eu estou dizendo que o presidente tem se colocado. Obviamente que é um governo de frente ampla, manejando uma situação complexa no Congresso, como a gente pode ver agora nesse episódio, e eu faço parte da frente ampla e tenho muita clareza da importância dos colegas que compõem a frente ampla. Mas, obviamente, que é preciso que haja a mesma compreensão em relação à agenda da proteção e do uso sustentável dos recursos naturais. Em relação a essa questão que você falou, né, de que tem essa dificuldade
da agenda, ainda que tenha a adesão da sociedade, não tem a adesão dos partidos, ao longo da vida, eu fui verificando que os partidos foram, alguns no mérito de verdade, assumindo essa agenda. Antes era uma agenda, você sabe, do PV, né, de alguns partidos. Até mesmo dentro do PT, lá atrás, era eu, Chico Mendes, Jorge Viana, algumas pessoas. Mas hoje passou a ser uma agenda que faz parte do programa de todos os partidos do campo progressista ou da esquerda brasileira. E também de partidos do centro. Né? Uma parte do PSDB, o senador que me agrediu, ele não representa o conjunto do que é o PSDB. Tem algumas pessoas do PSDB que não pensam como ele, que inclusive da outra vez, quando ele disse que era difícil não me enforcar, ficando 6 horas e 10 minutos ao meu lado na comissão, uma vereadora lá do estado de Goiás, ela fez uma manifestação muito corajosa de solidariedade, né, à vereadora Ávila. E, nesse momento, o que nós estamos fazendo é ampliando cada vez mais essa compreensão, dialogando com os partidos, dizendo da importância dessa agenda. Né? Só os negacionistas é que não vão assumir essa agenda. Tem 2 tipos que nunca vai assumir essa agenda: os negacionistas e os oportunistas. Os oportunistas, eles vão para onde tiver alguma vantagem individual ou para algum grupo restrito. Né? As pessoas que têm cabeça sabem que é fundamental a proteção do meio ambiente. Eu digo cabeça no sentido de pensamento estratégico, de verificar que sem os regramentos ambientais, a mudança do clima vai piorar cada vez mais a situação. O prejuízo é econômico, é social. Só por onda de calor morrem cerca de 500 mil pessoas a cada ano, só por onda de calor. Quando você junta enchentes, deslizamento, furacões, tufões, tudo que a mudança do clima está agravando, esse número aumenta de forma exponencial, sem falar nos prejuízos econômicos. Letícia. Ministra, boa tarde. Sinto muito por a senhora ter passado por tudo isso, mas a senhora passou um bom tempo se preparando para essa audiência. Que recados que a senhora queria ter dado para a população brasileira e para os congressistas que a senhora não conseguiu dar porque deu toda essa confusão e a senhora precisou ir embora? O que a senhora gostaria de ter falado e não conseguiu? A primeira parte, de mostrar que as unidades de conservação que estão sendo propostas desde 2005 para o estado do Amapá, que elas não interferem, não estão se sobrepondo, não são sobrepostas aos blocos de petróleo que vão ser leiloados na margem equatorial. No início eu até consegui mostrar e provar que isso era fato. Em segundo lugar, de mostrar que fazer os empreendimentos, seja para exploração de petróleo, para fazer uma estrada, um porto, uma hidrovia, são empreendimentos de altíssimo impacto ambiental, não só naquela área de incidência do empreendimento, mas na área de abrangência do empreendimento. Por exemplo, uma estrada. Você faz uma estrada, tem um impacto de pelo menos 50 quilômetros de uma margem, 50 quilômetros do outro, potencializando incêndios, potencializando desmatamento, potencializando mineração criminosa, potencializando, inclusive, atividades ilícitas e fazendo pressão sobre povos indígenas, levando risco de contaminação de cursos d'água, uma série de impactos indiretos, até como a gente viu lá em Brumadinho e Mariana, tudo que aconteceu na bacia do Rio Doce e os prejuízos à vida das pessoas. Essa mensagem eu queria trazer para mostrar que tem como fazer as coisas da forma certa. Existem alguns mecanismos que estão sendo feitos no mundo inteiro. Hoje, os países, quando têm um empreendimento de alta complexidade, eles trabalham com avaliação ambiental estratégica para alguns e avaliação ambiental
para a área sedimentar quando se trata de exploração de petróleo. E isso eu propus desde o início do governo, tanto para o transporte, no caso da 319, quanto para a margem equatorial. Até porque, no caso da margem equatorial, existe uma resolução que estabelece que, para os novos empreendimentos, é recomendável que se faça avaliação ambiental para a área sedimentar, para poder fazer os estudos sobre toda a área de abrangência, para poder lidar com os impactos, seja na perspectiva da redução, da reparação, ou até mesmo de atestar que aquele empreendimento é inviável. Eu queria levar essas informações, porque esses são os mecanismos que nós deveríamos estar trabalhando com eles, tanto para a margem equatorial, quanto para a 319, ou qualquer que seja o empreendimento. No caso da 319, no final de 2024, o ministro Renan, numa reunião comigo, com o ministro Rui Costa, ficou acertado que seria fazer os estudos, a governança, para que as coisas aconteçam da forma correta. E isso eu estou dizendo desde a outra vez, quando eu fui ministra. O problema é que quando você diz tem que fazer as coisas com cuidado, aí as pessoas traduzem como sendo contra. Eu não sei qual é o problema de ter cuidado, porque o cuidado evita a grilagem, o cuidado evita a exploração irregular de madeira, o cuidado evita que aumente desmatamento e queimadas. Agora, ministra, até o coach perguntou, né, se a senhora se sente solitária ou, pelo menos, uma das poucas vozes nesse sentido, né? E a gente sabe que o Brasil é apontado como o país que tem a capacidade de liderar essas discussões, né? A senhora acha que a gente está perdendo o timing e que outro país pode pegar para si um protagonismo que o Brasil podia ter e que pode se reverter também, né, em ganhos econômicos, em preservação, né, caminhando junto com a preservação do meio ambiente? O Brasil tem esse protagonismo, ele perdeu durante 4 anos no governo Bolsonaro, nós saímos da condição de líderes da agenda ambiental de igual para igual com os países que também se colocam nesse debate para ser um pária na agenda ambiental. Mas tão logo o presidente Lula ganhou que a gente conseguiu recuperar. Não foi uma recuperação só de natureza política, foi em relação, primeiro, ao programa, só para você ver, o PPA. Dos 80 programas do PPA, feito pela ministra Simone Tebet, em participação com todos os ministros e a própria sociedade, 58 programas têm ação de sustentabilidade. Isso é a transversalidade da agenda ambiental. O ministro da Fazenda é a pessoa que lidera o programa de transformação ecológica, que foi na Bolsa de Nova York fazer captação de recursos, tirando o Fundo Clima de 400 milhões para 11 bilhões de reais para investimentos na área da sustentabilidade, que juntos já conseguimos recursos para o Ecoinvest da ordem de 21 bilhões, até para recuperar a área degradada e disponibilizar para os processos de produção agrícola e tantas outras agendas. Eu não me sinto solitária, primeiro, porque quando eu digo que tem uma ação transversal na política ambiental, eu estou trabalhando com o ministro Fávero, estou trabalhando com todos os ministros, ministro da Fazenda, ministro do Desenvolvimento Agrário, das Mulheres, da Igualdade Racial. Eu posso citar aqui as inúmeras agendas que nós ajudamos a construir, inclusive dando base técnica para que as pessoas façam seus programas de sustentabilidade. O Ministério da Cidade, o programa Cidades Verdes e Resiliente, foi feito mão a mão com o ministro das Cidades e o Ministério do Meio Ambiente. O programa de transformação ecológica, a mesma coisa, mão a mão com o Ministério do Meio Ambiente e outros setores. O fundo agora que nós estamos trabalhando para proteção de floresta tropical, que queremos mais de 125 bilhões de dólares para pagar por hectare de floresta plantada, a mesma coisa, o próprio presidente Lula fazendo a defesa, o presidente assumindo a decisão em relação à COP vir para o Brasil, né, assumindo lá em Dubai a posição de que a gente tem que sair da dependência de combustível fóssil. Agora, existem as contradições e elas não são poucas.
elas estão no Congresso, elas estão no governo, elas estão dentro da sociedade e estão também até dentro das redações, né? Vocês sabem que vocês fazem uma matéria, mas às vezes as editorias têm uma outra posição. E é assim que a gente vive com o contraditório, né? Eu tenho aí um ativo, que é a sustentabilidade política de uma parte muito significativa da sociedade. Lá atrás, na época do Chico Mendes, aí eu vou te dizer que era difícil. Mas hoje, a gente verificar que tem cientistas, que tem artistas, que tem empresários, que tem trabalhadores, que tem jornalistas numa grande quantidade, que não eram apenas os especializados da velha guarda, que defendem essa agenda e que têm a convicção de que esse é o caminho estratégico para um país que é uma potência ambiental como o Brasil. Então, é que as pessoas, às vezes, elas querem pessoalizar, porque é muito mais fácil destruir uma pessoa, é difícil destruir uma causa. Tentaram destruir o Chico Mendes, não deu certo, a causa prevaleceu, da defesa da Amazônia e dos povos indígenas. Agora, tentaram pessoalizar nesse debate, não é uma questão pessoal, isso é uma questão do Brasil, da sociedade brasileira, de produtores, do agronegócio, da indústria, de todo mundo. Temos um trabalho incrível com o vice-presidente da Indústria e Comércio. Nós estamos trabalhando mesmo em meio a contradições e a contradição que muitas vezes se expressa na própria base de sustentação do governo, que tem dificuldade. Não é só o meio ambiente que tem essa dificuldade. O próprio ministro da Fazenda tem algumas questões que não saíram exatamente como ele gostaria de que fosse assim. E tantos outros ministérios. Há um processo em que a gente tem a necessidade da frente ampla, sem ela nós não teríamos derrotado os golpistas que queriam matar o vice-presidente, o ministro Alexandre, enfim, eu nunca vi uma coisa tão terrível como tudo aquilo, né? Foi com a frente ampla, e eu tenho esse reconhecimento e trabalho por ele, mas eu também, e a causa, né, que eu trabalho por ela, também é parte da frente ampla. Aliás, por último mesmo, aqui dessa fala, a frente ampla não é só de partido político, de liderança política. A frente ampla, que salvou a democracia, e se Deus quiser, o povo brasileiro vai continuar salvando desse tipo de atitude que a gente viu hoje, machista, misógina, tanta coisa que aconteceram, a frente ampla foi com trabalhadores, com empresários que têm consciência da democracia, foi com mulheres, com pessoas pretas, com pessoas LGBTQIA+, com jornalistas, com religiosos. Foi uma frente ampla que nos deu um coeficiente civilizatório para que a gente pudesse estar aqui livremente fazendo esse debate. Sem a democracia, a gente não podia estar nem debatendo. É claro que tem aqueles que têm saudade da ditadura e tentam intimidar, tentam ameaçar, desqualificar, mas nós estamos na democracia e é isso que faz a diferença. Na democracia, eu dei a oportunidade do senador se desculpar. Como ele não se desculpou, eu tive o direito de sair daquela audiência. Certo. Ministra, uma última pergunta do Ricardo Couto. Diga lá, Couto. Eu vou voltar um pouco no tempo do início do PT, no encontro do partido que a Marina estava. Você deve lembrar, tinha um deputado federal, José Cicotti, lá do ABC, metalúrgico também, e estavam discutindo pela primeira vez no partido a questão do meio ambiente, né? Uma hora ele pediu a palavra e falou assim: eu não entendo por que vocês ficam falando aí tanto em meio ambiente. O PT tem que ser o ambiente inteiro, não é meio ambiente, não. Por que a gente não defende o ambiente inteiro, né? E você vê como foi mudando a compreensão das pessoas sobre esse problema que hoje eu acho que é o maior problema mundial que tem, é a defesa da vida, né? No fundo é disso que se trata, né? Como é que você vê isso hoje, com essa trajetória tua aí de mais de 40 anos, né, o que realmente mudou na cabeça das pessoas em relação ao meio ambiente, a tua luta? Mudou muita coisa.
Oi, ministra, estamos te ouvindo ainda. Não sei se a senhora nos ouve. Entrou o som. A conexão acho que está com um delay na mensagem. A senhora nos ouve agora, bem? Tem uma... Bem, vocês me ouvem, né? Isso. Então, eu até, você falando aí, coach, eu fiquei um pouco emocionada, porque eu fiquei me lembrando lá atrás, né? Quando era aquela luta do Chico Mendes, que sempre tinha situações muito difíceis, o Lula ia lá se solidarizar com a luta e, inclusive, foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional junto com o Chico Mendes por ter ido participar de um ato em solidariedade quando teve o assassinato do Wilson Pinheiro. Eu acho que muita coisa mudou e isso é a beleza da história, né? Antes, eu posso dizer que a maioria de nós éramos todos desenvolvimentistas, com raras exceções, porque eu sempre fui ligada no Edgar Morin. Então, o Edgar Morin, com o pensamento complexo dele, me levou por outros caminhos. Mas a maioria era tudo desenvolvimentista. Os progressistas desenvolvimentistas e os conservadores desenvolvimentistas, os capitalistas, os socialistas, todo mundo desenvolvimentista. Agora, o desafio da humanidade é que todos devem ser sustentabilistas. E que bom que as coisas estão caminhando. Hoje você tem muitas empresas e empresários comprometidos com essa agenda. O presidente Trump só não consegue ir além do absurdo nos Estados Unidos, porque existe uma parte do empresariado que resiste, que sabe que isso é trancar os Estados Unidos para o lado de fora. As pessoas adquiriram uma consciência, uma vivência, uma prática de respeito aos limites da natureza. E é isso que, para mim, me dá alegria de caminhar. Eu sempre digo, se fosse só os antigos, hoje a gente era meia dúzia de pessoas. Mas que bom que isso cresceu, tem um tamanho gigante no mundo inteiro e dentro dos diferentes partidos, exceto aqueles de visão negacionista, a pauta está colocada. Agora, é claro, é difícil defender o meio ambiente no ambiente da gente. Tem gente que acha mais fácil defender o meio ambiente no ambiente dos outros, mas é preciso defender o meio ambiente no ambiente da gente. Quem é da Amazônia tem que defender meio ambiente na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, lá onde você tem o seu empreendimento, seja ele público ou privado. E eu sinto que tivemos um avanço muito grande. Ontem eu fiquei muito feliz vendo uma jovem que é uma potência, uma mulher incrível, né? uma potência como a Anitta, colocando com muita propriedade as preocupações que ela tem agora com as mudanças na lei do licenciamento, vendo um cientista como o Carlos Nobre, vendo alguns empresários tentando discutir para fazer alguma mediação, vendo o esforço de alguns parlamentares de dentro do governo e até mesmo pessoas que estão ali na franja mais próximo, tentando fazer uma mediação. Muita coisa mudou, mas ainda precisamos mudar mais, só que tem que ser rápido, porque a mudança do clima já aconteceu, nós já estamos vivendo os efeitos climáticos, os eventos climáticos extremos, com prejuízos enormes para a vida, para a economia, para os ecossistemas e para a gente continuar preservando as condições que sustentam a vida nesse planeta. Certo. Ministra Marina Silva, obrigado por ter nos atendido nesse dia. Bom, seguimos aqui, espaço sempre aberto, né, para a senhora, para as causas ambientais. Um abraço, viu? Uma boa tarde para a senhora, bom começo de noite. Obrigada a vocês, obrigada a todos e também obrigada a você, Diego, a você, Ricardo, obrigada a Letícia pela solidariedade. Obrigado, ministra. Um abraço para a senhora. Beleza, teu otimismo. Muito obrigado pela entrevista, viu? Uma lição para nós. Muito obrigado. Obrigado, ministra. Siga firme, ministra. É isso aí. Obrigada, Letícia. Depois do intervalo, falaremos que o PT protocolou um pedido no Conselho de Ética de punições para o deputado Eduardo Bolsonaro. O PT pede a cassação do mandato do senador. Do deputado. Daqui a pouquinho, até já.
Aqui no YouTube a gente segue ao vivo, quase promoveu o Eduardo Bolsonaro a senador, é o deputado licenciado em São Paulo. Ô Couto, e essa entrevista com a ministra Marina Silva, ela chegou a se emocionar, né, ao lembrar dos avanços dos últimos anos. Mas, né, a gente ainda precisa avançar muito, né? Vimos hoje em Brasília que o negócio ainda tá ruim quando o assunto é o respeito ao meio ambiente, né? Tem razão, Diego. O que eu achei mais fantástico nessa entrevista, ela se emocionou, eu também, sabe? Porque não é fácil, né? Num dia como hoje, o otimismo que ela mostrou, né? Mostrar os avanços que aconteceram ao longo desses anos, né? Era para encontrar uma pessoa derrotada, né? Que foi agredida e tudo. Mas ela deu uma lição de vida para todos nós, de que quando você tem um propósito na vida, né? Tudo vale a pena. E ela não desiste, ela não se entrega. Mesmo lutando contra Deus e o mundo, ela vai em frente e consegue encontrar grandes avanços. Para mim, teve muita coisa que ela falou que foi novidade. Eu não sabia de tantas coisas que estão acontecendo na área dela. Porque nós, jornalistas, sempre olhamos mais pelo lado negativo das coisas, né? E ela consegue olhar para as coisas positivas. Eu acho isso fantástico. Eu acho que foi ótimo a gente ter conseguido hoje. Parabéns para a produção do programa, ter trazido a ministra aqui hoje. Foi muito importante. Verdade. O nosso time aqui da produção, obrigado a todos. Trabalham aí, são gigantes mesmo. E como disse o Couto, Letícia, se fosse eu que tivesse passado pelo que a ministra passou, gastado tanta energia, eu estaria realmente com a energia lá embaixo. E ela demonstrou estar firme, forte e pronta, né, para continuar defendendo suas causas. Exatamente. Essa mulher já passou por tanta coisa na vida, né? Tantas etapas e tanta humilhação, tanto desrespeito por parte de homens e de mulheres, mas principalmente por parte de homens. Já foi atacada, já foi perseguida, já sentiu medo real pela integridade física dela. E assim, sempre lembrando que sempre para a mulher a agressão ela é muito mais direcionada, ela é mais forte, ela é muito mais repetitiva. Então, assim, a Marina, ela é uma sobrevivente que, de fato, a gente olhar e falar, nossa senhora, a mulher tem há 4 décadas, há sei lá quanto tempo, há tantas décadas, há tantos anos, defendendo essa causa. Falando aí de Chico Mendes, lá no começo da trajetória dela, ele foi assassinado, né? Ele, de fato, morreu. Então, assim, ela já passou por tanta situação de perder pessoas, que eu acho que ela chega numa situação de olhar e falar, não, sabe que eu tenho que aguentar isso, esse desrespeito nesse lugar, a essa altura? Ela consegue, tem o poder de levantar e falar, me erra, tô indo embora daqui. Certíssima. Muito bom. A gente está voltando para a TV para falar agora sobre outros assuntos.